Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Passos, para quem não me conhece. Estou gravando esse meu primeiro vídeo ao som do meu cachorro latindo. Olha que maravilha. Vai ser difícil. Ai, Senhor. Bom, vamos lá. O tema de hoje que eu resolvi conversar com vocês é para o meu público novo que está entrando no Instagram, que são a maioria as mães, por conta dos sorteios que eu tenho participado de sorteio materno, enfim. Então eu resolvi falar um pouco hoje com vocês sobre maternidade. Gente, esses cílios estão me incomodando, mas enfim, releva, tá? Você vai ver por conta do meu outro vídeo aqui. O tema de hoje que eu escolhi é o seguinte: pontos positivos e negativos da maternidade, mais especificamente o puerpério. Se você que ainda não tem filho, não sabe o que significa puerpério, eu recomendo que você dê uma pesquisadinha, uma pesquisada no Google, tá? Breve. Mas basicamente é a fase da mãe após o nascimento do bebê, que normalmente é onde acontece a depressão pós-parto, né? Mas muitas pessoas não têm o conhecimento. Eu mesmo realmente só obtive o conhecimento do que é puerpério quando eu realmente estava vendo o que eu estava passando, né? Porque é uma fase muito difícil, muito complicada, que a gente sofre muito, né? O bebê fica muito em evidência e a mãe acaba sendo esquecida e com isso a gente acaba sofrendo. Releva minhas crianças gritando. Enfim. Então, assim, o puerpério é uma fase complicada porque o nosso corpo está mudando física e quimicamente, mais especificamente quimicamente. A química do nosso cérebro está mudando, os nossos hormônios estão à flor da pele, minhas crianças estão gritando, enfim. Então, com isso, a gente sofre porque a gente não sabe lidar e as pessoas não entendem e não sabem lidar com a gente. Resumidamente, é isso. Então, eu separei aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da maternidade para vocês, mas relativamente voltada para essa fasezinha do recém-nascido, né? Porque quem me conhece sabe que eu já tenho uma filha de 4 anos e o Teodoro tem 2 anos. Então, assim, eles já estão grandinhos. O Teodoro ainda é bebezinho, mas já passou dessa fase do recém-nascido. Mas eu resolvi falar sobre isso com vocês porque é uma coisa muito importante. Então, eu separei aqui alguns tópicos. Pontos positivos. É a transformação da mente como uma nova mulher, porque quando o neném nasce, a gente nasce junto, entendeu? A verdade é essa. Principalmente, assim, primeiro filho, né? Tô falando de primeiro filho. A gente nasce junto, gente. Você se descobre, você não sabia do que você era capaz, e com isso nasce uma leoa dentro de você também. O ponto negativo é a sensibilidade ao extremo, né? As emoções à flor da pele, a questão do puerpério, dos hormônios, né? Porque você ainda não tá se entendendo, você chora o tempo todo, você não sabe por que, você entra em desespero o tempo todo, você não sabe por que, você acha que você é uma péssima mãe, entendeu? Simplesmente porque tudo aquilo é novo pra você, é um mundo novo, você não conhece, você não entende, você tá passando a se conhecer agora, né? É uma nova fase. Quando você passa da pré-adolescência pra adolescência, é uma fase diferente. Quando você sai de ser criança... Gente, para de gritar! Quando você sai de ser criança pra passar pra adolescência, é uma mudança. Então, quando a gente vira mulher... Quando a gente vira mãe, é uma mudança muito drástica na nossa mente, no nosso psicológico, né? Então é isso. Um ponto negativo é a sensibilidade ao extremo. Ponto positivo, de repente você sabe fazer tudo e descobre rápido que seu filho gosta. Gente, é surreal como a gente consegue saber e entender o que tá acontecendo com aquela criança. Porque, por exemplo, fala até por hoje mesmo, por exemplo, Teodoro tá na fase que tá começando a falar, tá começando a conversar. Ele que tá comigo na rua, ele fala, não, eu entendo, as pessoas ao meu redor, gente, o que essa criança falou? Pois é assim que funciona, você consegue entender, consegue ver as necessidades daquela criança naquele momento, e você como mãe ou pai, vocês conseguem suprir, né? Mais a mãe, porque eu, não tirando a paternidade de lado, mas a mãe, ela tem uma coisa assim, você que é mãe, você sabe do que eu tô falando, a gente tem uma coisa dentro da gente que só a gente entende. Mas com isso tem um ponto negativo que é o quê? Principalmente nas mães de primeira viagem, que é o desespero. Gente, a gente fica desesperada por tudo. Aconteceu uma coisa comigo
quando a Tayla nasceu, que a Tayla é minha primeira filha. Quando a Tayla nasceu, nossa senhora. Gente, ela ficou resfriada, eu acho que ela tinha 2 meses ou 3 meses, ela ficou resfriada. Então, assim, a criança ainda tá aprendendo a mamar, ainda tá aprendendo a respirar. Gente, a Tayla me ficou entupida. A Tayla me ficou entupida com catarro. E ela não conseguia mamar. Ela tava com fome, que ela chorava porque queria mamar. E eu dava o peito e ela não conseguia respirar ao mesmo tempo que ela mamava, né? E aí eu resolvi dar a mamadeira pra ver se amenizava, porque é mais fácil. E, gente, eu entrei num desespero porque a menina gritava e parecia que ela tava sufocando. Ela ficava fazendo assim, sabe? Eu acho que você que já é mãe já deve ter passado por uma situação parecida, porque a gente entra em pânico. Nessa mesma hora, o que eu fiz? Eu liguei pra uma amiga minha que tinha acabado de parir também. Falei com ela, cara, pelo amor de Deus, me socorre, eu não sei o que eu faço. Ela foi lá em casa, calma, é assim mesmo, ela só tá aprendendo a respirar. Ela tá resfriadinha, o catarro do nariz tá atrapalhando ela a respirar. Me acalmou, né? Aí ela ficou um tempinho lá comigo, conversando, e o cachorro tá latindo, enfim. Aí deu tudo certo. Essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. Esse desespero a gente vai aprendendo a controlar com o tempo. Vão acontecer inúmeras situações para você que é mãe de primeira viagem. E você vai saber lidar com isso, porque como eu falei antes, a gente sabe. Outro ponto positivo. Isso é muito importante. Você descobre os seus verdadeiros amigos. Porque até então, bebezinho, você não tem amigo. Você tem, assim, coleguinha de chopp, de balada, de sair pra zoar, pra tirar foto, postar no Instagram, entendeu? Amigo, você vai descobrir que você não tem, entendeu? E aí você vai descobrir quem são seus verdadeiros amigos, que vão ser os que vão estar do seu lado naquele momento ferrado. Porque é um momento bom, mas é um momento ferrado, assim, da nossa vida, entendeu? É um momento muito conturbado. E aí os verdadeiros ficam, te dão apoio, te dão força, te ajudam. E aí isso tudo é maravilhoso quando você descobre com quem realmente você pode contar. E aprende a esquecer aqueles que fizeram questão de te isolar, porque isso acontece, tá, gente? É real. Você que é jovem, você engravidou e tal, você tem um grupo de amigos, você sai todo final de semana e bababá, aí você engravida e você tem filho, de repente você não faz mais parte daquele círculo de amigos. Isso acontece muito. E não aconteceu só comigo, não, real. Esse é o ponto negativo, né? Os outros te isolam e isso mexe com a gente, porque mexeu muito comigo. No começo a gente não sabia lidar, né? No meu primeiro filho a gente não sabe lidar, então isso mexeu realmente muito com a minha cabeça. A gente foi isolado total, mas aí eu pude ver, queridinhos, que aí desse ponto negativo vem o outro ponto positivo, que é o verdadeiro sentido que a palavra família tem. Você descobre o verdadeiro sentido do que é família, entendeu? A partir desse momento que você é excluído da sua zona de amizade, né? Você descobre que você tem um parceiro, que você tem um pai, que a sua família tá ali, seu filho tá ali com você e que não tem nada no mundo mais importante do que aquilo. Outro ponto negativo. Você não pode ir pra qualquer lugar com a criança. Não adianta, gente, você vem aqui e me chama, ai, vamos sair, vamos lá, que não sei o que, leva bebê conforto, leva isso, leva aquilo. Primeiro que, pra gente sair com criança, a gente leva um mundo, né? Pois é. E as pessoas que não têm filhos, elas não entendem o quanto é estressante. A gente ter que arrumar um mundo pra gente conseguir sair, chegar lá. Acontece um mundo de coisas que você se estressa e às vezes não dá nem vontade de sair. As pessoas que não têm filho, elas não entendem isso. Então, gente, eu estou explicando. É muito difícil sair com criança. Por isso que quando a gente sai, todos os astros têm que estar alinhados ou a gente tem que fazer o máximo para que tudo dê certo. Entendeu? E se não der certo, compreenda, entenda. Porque mãe e pai com filho recém-nascido... Entendeu, né, o que eu tô dizendo? Então, você não pode sair para qualquer lugar, porque você tem que saber sobre tempo, sobre friagem, a criança tem que saber se tá vacinado ou não. As pessoas, elas não têm consciência, elas ficam querendo colocar a mão na cara da criança recém-nascida. Gente, o que me dava uma raiva era a pessoa vir
e pegar na bochechinha da Tayla, e pegar na mãozinha. Porra, a criança bota a mão na boca o tempo todo. O tempo todo. Como que você vai e me pega na mão da criança, criatura? Entendeu o que eu tô falando, minha gente? Essas coisas acontecem. Se você ainda não tem filho, se você tem um filho recém-nascido, você sabe o quanto é bizarro essas situações que a gente passa. Outra situação positiva. Você aprende a amar muito o seu parceiro, né? No meu caso, quem conhece é o Renato. Você vê o quanto ele se esforça, porque como a gente muda, ao mesmo tempo que você ama o seu parceiro, aí vem um ponto negativo, que você odeia o seu parceiro também. O amor vem depois do ódio, na verdade, porque primeiro você odeia, porque você fica com raiva dele por tudo que ele faz. Se ele respirar do seu lado, você fica com raiva. Gente, eu não sei se isso aconteceu com você, eu tô falando que aconteceu comigo, entendeu? Na gravidez da Tayla, quando eu ganhei a Tayla. Mas o Renato chegava perto de mim, eu ficava com uma raiva dele. Ele pegava a Tayla de mim, eu ficava com uma raiva dele. Entendeu? Mas assim, a gente não pode, mulheres, a gente não pode privar o pai de dar carinho para os filhos, de cuidar dos filhos, porque eles também têm obrigação de cuidar. Entendeu? Não é só sua, você precisa descansar. Isso que você tem que entender, e esse cílio tá me irritando muito. Enfim, você tem que descansar, você tem que comer, você tem que tomar banho, entendeu? Eu tive cesariana, nossa. Ai, gente, é punk, tá? É muito punk, porque a gente tá cortada ao meio e, nossa, enfim. Aí, ao mesmo tempo que você odeia ele por tudo que ele faz, porque, eu não sei, isso acontece no nosso corpo, você ama porque você vê o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele tá tentando se esforçar pra dar o seu melhor pra você, pro seu bebê, porque ele não tem que cuidar só de você, só do seu bebê, ele tem que cuidar de você também, principalmente pra gente que faz cesariana. Eu não tive dinheiro pra pagar uma pessoa pra ficar cuidando de mim, uma enfermeira. Tá linda, maravilhosa. Uma enfermeira pra ficar cuidando das minhas, sabe, da minha cicatriz, ficar limpando essas coisas. Então, assim, você passa a amar cada vez mais. Outro ponto positivo, gente, já tá acabando, tá? É que eu falo muito mesmo. Outro ponto positivo, você descobre o quanto seu coração e a sua força são grandes. Real. Isso é muito real, porque você não sabe até que ponto você aguenta. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Os primeiros 3 meses... Pera aí, gente, vou dar pausa. Fui lá atender meu pequenininho, mas já voltei. Mas, real, você descobre o quanto você é forte, porque quando você fala, gente, eu não aguento mais, eu quero me jogar da ponte, aí você olha pra aquela criaturinha assim e fala, gente, eu não posso me jogar da ponte, essa criatura precisa de mim. Meu Deus. Então é isso, você é muito forte. Mas, gente, recém-nascido, galera gosta de ficar dando pitaco, né? Pois é. Ponto negativo. Entra aí, filha! Ponto negativo. A sua família é irritante demais. Eu acho que eu não vou conseguir fazer esse vídeo hoje pra vocês, gente. Por que a sua família é irritante? Por que do nada, assim, as pessoas com quem você se dava bem, elas se tornam insuportáveis? Porque, na maioria, são idosos, né? E eles gostam de falar como eles criaram o filho deles. Né, gente? Meu bem, você criou os seus filhos. Você já teve os seus filhos. Deixa que os meus, eu cuido do meu jeito. É tão difícil de entender isso, gente. Eu vou arrancar esse cílio no meio desse vídeo. Real. Entendeu? Mas com isso vem um lado positivo. Porque você vê que as pessoas realmente elas não têm noção. Para de brigar. Você vê que as pessoas realmente elas não têm noção. E você começa a trabalhar internamente a sua paciência. Por mais difícil que seja, você tem na sua cabeça de que eles não têm a mesma mentalidade que você tem. Tive que dar um esporro básico aqui na Natália, porque ela não deixa eu gravar a porra do vídeo. Enfim. O que eu tava falando? Já até me perdi. Com essas pessoas irritantes, a gente aprende a ter paciência, porque a gente começa a entender de que elas não têm o mesmo entendimento que a gente tem hoje. A pessoa antiga gosta de ficar dando pitaco em tudo, entendeu? Bababá. Mas isso demora. Assim, a Tayla tá com 4 anos, o Teodoro nasce... Nossa, gente... Isso foi um pouco difícil pra mim, porque eu sou muito direta e reta. Então, assim, eu bato muita boca, eu bato muito de frente. Então, quando o nego começava a encher meu saco, eu já cortava logo. No Teodoro, eu já, assim, passei a ter um pouquinho mais de paciência. Mas começou a me encher meu saco, eu falei, cuida da tua vida, você já cuidou do teu filho, sai fora.
Isso é um problema, tá? Não seja assim, gente. Não seja assim. Tenta ser melhor do que eu, porque só Jesus na causa. Outro ponto negativo é a mudança corporal física, porque tudo muda, né? A gente engorda, a gente ganha quilos. Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando personal pra me ajudar o tempo todo, mas enfim, com isso a gente aprende o quê? Tem esse ponto negativo da mudança do nosso corpo, tem gente que tem a sorte de conseguir voltar ao que era, tem gente que não, que é o meu caso. E aí, mas eu aprendi a ter o quê? Amor próprio, a aceitar quem eu me tornei depois que eu virei mãe. E a entender e compreender de que eu não vou ser mais aquela pessoa que eu fui, entendeu? Gostaria muito de ter 20 quilos a menos, mas essa não é a minha realidade. Um dia, quem sabe, eu consiga fazer uma lipo, uma abdominoplastia, entendeu? Reduzir meu peito, porque o meu sonho de consumo é fazer meu peito, gente. Porque quem me conhece sabe que eu sempre tive peito grande, desde quando comecei a ter peito. E meu sonho é, né, fazer a mastopexia. É mastopexia que fala, né? Não sei. Enfim, eu ainda vou fazer, só que o Teodoro ainda tá amamentando, né? Então eu tenho que esperar, eu tenho que esperar o leite secar, blá, blá, blá. Enfim, isso daí é outro assunto. Aí com isso a gente tem a aceitação do nosso amor, do nosso corpo, tem amor próprio, bababá. E uma coisa que. Já tô acabando, tá, gente? Uma coisa que a gente começa a ficar meio bolado quando a gente sai na rua com o bebê é a falta de acessibilidade nos banheiros para trocar fralda, ou seja, fraldário, né? Primeiro que em muitos lugares públicos não existe. E nos que existem são, a maioria das vezes, no banheiro das mães. E são raros os shoppings que eu vejo que tem o banheiro família. E agora eu sei que existe uma lei que foi lançada aí não sei quando, de que vai ser obrigatório também ter fraldário no banheiro do homem, que eu acho maravilhoso. Gente, vocês demoraram tanto para tomar essa atitude, né? E com isso vem uma consciência social, né? A gente começa a observar tudo à nossa volta, o que afeta a nossa vida com relação à nossa criança, tudo que vai afetar a educação. Então a gente passa a ter mais uma consciência social. A gente já tinha antes, óbvio, claro. Só que quando a gente se vira mãe, a gente se torna mãe, pai, fica mais rigoroso, entendeu? A gente fica muito mais crítico, porque agora tudo vai afetar um ser que saiu da gente, que a gente ama infinitamente, né? E aí, pra finalizar, é um amor infinito que a gente tem dentro da gente, que a gente não sabia que existia, pelos nossos bebês. Gente, a gente dá a vida por essas crianças, real. Eu falo pelos meus filhos, eu tenho certeza que você que tá vendo esse vídeo, que tem filho, também dá vida pelos seus filhos. É isso. Gente, desculpa, eu falo muito rápido, eu vou tentar treinar pro próximo vídeo falar mais devagar, mas é porque assim, eu tento otimizar o tempo pra vocês não se perderem e não quererem ir embora, né? Muito obrigado pelo meu primeiro vídeo. Eu tô tentando não olhar pra câmera, porque eu sou atriz, eu não posso ficar olhando diretamente pra câmera. Minhas crianças já estão desesperadas querendo minha atenção. Eu vou lá, beijo, tchau, tchau, e dá o seu like aqui, porque agora eu sou dessas, eu vou ficar enchendo o seu saco. Dá o seu like, comenta.